A imagem supostamente derivada de dados enviados pela sonda Voyager e apresentada como evidência de uma inteligência não humana, bem como os relatos relacionados à chamada esfera de Buga, compõem dois fenômenos recentes de repercussão midiática que revelam uma tensão crescente entre cultura digital, crença popular e critérios científicos. Ambos os casos demandam uma análise crítica que ultrapasse as fronteiras do ceticismo simplório e do entusiasmo acrítico, situando-se em uma abordagem filosófica antropológica e epistemológica que possa fornecer entendimentos sobre os modos contemporâneos de produção de sentido e verdade. Iniciaremos por uma desconstrução meticulosa das afirmações que fundamentam essas alegações, passaremos pela análise das estruturas de validação do saber científico e, por fim, abordaremos as dinâmicas sociais e culturais que conferem verossimilhança a fenômenos extraordinários em um contexto tecnicamente mediado como o atual. A alegação de que dados processados pela sonda Voyager teriam gerado uma imagem com feições humanoides, interpretada como possível mensagem de origem extraterrestre, levanta, de imediato, uma série de questões fundamentais sobre a epistemologia da imagem e da informação científica. Não se trata apenas de interrogar a veracidade ou falsidade de uma narrativa, mas de compreender os critérios mediante os quais se estabelece um regime de verdade numa sociedade em que a autoridade epistêmica é constantemente contestada. Segundo o que foi divulgado, a imagem teria sido produzida por um suposto computador quântico experimental da Agência Espacial Norte-Americana, com base em sinais incomuns da Voyager, caracterizados por padrões repetitivos de uns e zeros. A própria linguagem usada para descrever esse fenômeno carrega uma carga retórica que sugere um salto semântico. De um padrão binário, cuja origem era inicialmente atribuída a uma falha de hardware, passou-se rapidamente à sugestão de intenção inteligente não terrestre. A base de tal transição semântica revela um tipo de pensamento que é frequentemente visto em contextos onde falta mediação crítica: a interpretação da anomalia como agência. Essa é uma estrutura cognitiva ancestral que pode ser rastreada em mitologias, religiões e sistemas de crença, onde a irregularidade na ordem natural é atribuída à intervenção de uma consciência superior. O erro técnico vira mensagem. A falha se transforma em sinal. Contudo, dentro do paradigma científico moderno, esse tipo de inferência não possui valor heurístico sem uma base empírica rigorosamente aferida. Quando se alega que um dado foi reconstruído por meio de qubits entrelaçados em um computador quântico e que a imagem gerada é simétrica e artificial, parte-se do pressuposto de que há uma relação causal entre o dado binário bruto e a intencionalidade formal da imagem resultante. Tal inferência, porém, ignora as múltiplas camadas de processamento que qualquer dado bruto sofre até sua visualização, e como cada uma dessas camadas pode introduzir vieses interpretativos, técnicos, humanos ou computacionais. Neste ponto, cabe recorrer à epistemologia das ciências exatas, em especial a filosofia da informação. Luciano Floridi, um dos principais pensadores da filosofia da informação, afirma que os dados em si são apenas diferenças observáveis. Diafora. A informação só emerge quando essas diferenças são interpretadas à luz de um contexto significativo. No caso em questão, o dado bruto da Voyager só se transforma em imagem pela mediação de um aparato técnico e interpretativo, que depende de decisões humanas em cada estágio. Seleção do dado, escolha do algoritmo, parâmetros de visualização e assim por diante. A simetria da imagem resultante pode muito bem ser um artefato desses processos, e não um reflexo de uma intencionalidade alienígena. Mais do que isso, sem documentação técnica transparente e acesso público ao processo de reconstrução, toda a cadeia de geração da imagem permanece no âmbito da especulação.
Ao investigar a origem da imagem em bancos de dados indexadores e buscadores reversos, o autor do conteúdo revela que ela não aparece em nenhuma fonte científica confiável ou banco de dados oficial, o que já é um sinal crítico de alerta. A ausência de registros nos portais da própria agência espacial mencionada e a inexistência de menção ao experimento em periódicos científicos comprometem frontalmente a legitimidade da narrativa. Em ciências, a reprodutibilidade e a verificabilidade são fundamentos inegociáveis para a validação de uma descoberta. Se um suposto experimento envolvendo tecnologia de ponta, como computadores quânticos, não é sequer registrado em bancos científicos reconhecidos, sua veracidade é, no mínimo, extremamente questionável. O suposto envolvimento de um físico renomado, cuja fala teria sido tirada de contexto, conforme foi averiguado, evidencia outro elemento típico da retórica pseudocientífica: a apropriação seletiva de autoridades epistêmicas para conferir credibilidade a uma tese sem lastro empírico. O uso do nome de um especialista sem sua anuência ou sem correspondência direta com o conteúdo afirmado é uma prática conhecida como falácia de autoridade, que não apenas compromete a ética do discurso, como desorienta o público leigo quanto à real posição da comunidade científica. O caso da esfera de Buga, por sua vez, representa outro paradigma da mesma estrutura narrativa. Um artefato supostamente de origem extraterrestre é exibido como evidência material de uma presença não humana. Aqui, os aspectos técnicos do exame são ainda mais frágeis. A análise foi feita com um equipamento de raio-x veterinário, sem metodologia validada, sem cadeia de custódia, sem controle sobre a manipulação da evidência. O especialista consultado, com décadas de experiência em metalurgia e análise de materiais, apontou a inadequação absoluta do procedimento, sugerindo métodos como gamagrafia, neutrografia e microscopia eletrônica como alternativas rigorosas. O fato de tais procedimentos não terem sido sequer considerados revela que a intenção por trás da exibição do objeto não é de ordem científica, mas midiática. A alegação de que os desenhos presentes na superfície da esfera seriam misteriosos ignora completamente técnicas conhecidas de gravação com ácidos e ferramentas humanas. Do ponto de vista da análise material, não há nada que exija uma explicação exógena. Mais ainda, o contexto da exibição da esfera, ausência de protocolos de segurança, manuseio indiscriminado e uso de linguagem altamente especulativa, aponta para um teatro de mistério onde o objetivo central não é a verdade, mas o engajamento. A crítica feita por alguns espectadores de que a esfera estaria suspensa por um fio invisível, preso a um drone, reforçada pela análise de cortes abruptos nos vídeos e ausência de tomadas amplas, é coerente com a hipótese de encenação. O que está em jogo em ambos os casos não é simplesmente a veracidade do fenômeno em questão, mas o regime de verdade no qual essas narrativas se inserem. Em sociedades técnicas, como a atual, a verdade deixou de ser uma questão de correspondência com os fatos e passou a ser também uma questão de circulação, validação social e performatividade discursiva. A verdade é aquilo que é compartilhado, curtido, visto, comentado, viralizado. E nesse processo, a autoridade epistêmica é cada vez menos monopolizada por instituições científicas e cada vez mais diluída em redes de influência afetiva e cultural. O público consome narrativas não necessariamente pela sua veracidade empírica, mas por sua ressonância simbólica com desejos, angústias e expectativas. Nesse contexto, é relevante recuperar uma reflexão de Michel Foucault sobre os regimes de verdade. Para o filósofo francês, a verdade não é simplesmente aquilo que corresponde à realidade, mas aquilo que é produzido por um conjunto de discursos autorizados dentro de uma estrutura de poder. Ao deslocar a autoridade do saber para fora das instituições tradicionais,
As plataformas digitais fragmentam o regime de verdade e tornam possível a emergência de múltiplas verdades concorrentes, muitas das quais não se baseiam em evidências, mas em narrativas mobilizadoras. O caso da imagem da Voyager e da esfera de Buga são exemplares nesse sentido. Não importa se são verdadeiras ou falsas no sentido estrito. Importa que operam como dispositivos de fascínio, gerando engajamento, afetividade e pertencimento a uma comunidade de crentes, ainda que autodeclaradamente céticos. Essa fragmentação do regime de verdade tem implicações profundas para o papel do conhecimento na esfera pública. O colapso da distinção entre saber e opinião, fato e ficção, experimento e narrativa, cria um ambiente em que a dúvida metódica, pilar da ciência, é substituída pela suspeita generalizada, combustível da desinformação. Neste cenário, o ceticismo não opera como instrumento de análise racional, mas como dispositivo de negação seletiva. Questiona-se apenas aquilo que contraria a crença prévia, enquanto se aceita de maneira acrítica aquilo que a confirma. A ciência torna-se um repositório de frases fora de contexto, e a internet, um laboratório de credulidade sob demanda. As implicações sociais e culturais dessa dinâmica são múltiplas. O interesse crescente por fenômenos inexplicáveis, supostas provas de vida extraterrestre ou tecnologias desconhecidas pode ser lido como sintoma de uma crise de sentido mais ampla. A saturação de informações, a instabilidade política, as ameaças ambientais e a aceleração tecnológica geram uma demanda subjetiva por narrativas totalizantes que reinstalem uma ordem inteligível no mundo. A crença em inteligências superiores ou em artefatos de origem não humana é, muitas vezes, um substituto simbólico para a confiança perdida nas instituições humanas. Ao projetar sentido fora da Terra, tenta-se compensar o colapso do sentido aqui mesmo. Este é apenas o início da análise. A seguir, aprofundaremos a exploração das dinâmicas históricas que moldaram a relação entre ciência, verdade e espetáculo midiático, e examinaremos como esses elementos operam em simbiose no contexto atual. Permanecer atento às continuidades e transformações desses discursos é essencial para compreender não apenas os fenômenos que surgem, mas as condições de sua emergência. O desenvolvimento histórico da relação entre ciência, espetáculo e crença popular revela um padrão de tensões recorrentes que remontam à constituição moderna da autoridade do saber. A partir do século XVII, com a consolidação do método científico e a ascensão do racionalismo cartesiano, institui-se na Europa um novo regime epistêmico que se propõe a substituir as formas tradicionais de conhecimento, como o saber religioso, o mito e o folclore, por um conhecimento baseado em observação empírica, experimentação controlada e lógica formal. Este processo, longe de ter sido linear ou pacífico, envolveu conflitos intensos, resistências sociais e a construção de novas instituições, como as academias de ciências e as universidades modernas, responsáveis por legitimar o saber científico perante o corpo social. Com o tempo, a ciência ganhou não apenas prestígio, como também um estatuto simbólico de verdade última, consolidando um monopólio da explicação do real, que se manteve dominante ao longo dos séculos seguintes. Contudo, a modernidade científica sempre conviveu com formas paralelas de construção de sentido, muitas das quais não desapareceram, mas se transformaram e adaptaram. Em momentos de ruptura histórica, como os que se sucederam às guerras mundiais, a corrida espacial e, mais recentemente, a revolução digital, tais formas paralelas de sentido, teorias conspiratórias, espiritualismos tecnológicos, ufologia, crenças em inteligências não humanas, ressurge com força, muitas vezes mimetizando a linguagem da ciência para adquirir legitimidade. É dentro dessa matriz histórica que se insere a atual proliferação de conteúdos
que misturam ciência e ficção, como o caso da suposta imagem enviada pela sonda Voyager e da esfera de Buga. Esses conteúdos não surgem no vazio. Eles se aproveitam de um cenário em que o acesso ao conhecimento especializado foi democratizado, mas não mediado por instrumentos adequados de filtragem crítica. A internet, ao permitir que qualquer pessoa publique conteúdo sobre qualquer tema, dissolveu a intermediação das instituições tradicionais de saber, ao mesmo tempo em que fomentou um ambiente competitivo onde a atenção é o recurso escasso. Nesse ecossistema, o critério de verdade cede lugar ao critério de engajamento, e o que mais circula não é o mais rigoroso, mas o mais sensacionalista. Um aspecto central a ser compreendido nesse fenômeno é o da performatividade da linguagem científica. Mesmo quando divorciadas de qualquer lastro empírico, palavras como qubits, computador quântico, inteligência artificial, padrões geométricos e radiação operam como marcadores de autoridade. Elas produzem um efeito de verdade apenas por sua presença no discurso, independentemente da coerência interna ou da consistência metodológica com que são empregadas. O uso indiscriminado desses termos em contextos de baixa verificação empírica promove um simulacro de cientificidade, em que a aparência de complexidade substitui a exigência de fundamentação. Michel Foucault, ao analisar a constituição dos discursos científicos, apontava para a existência de jogos de verdade, em que certos enunciados se tornam hegemônicos não apenas por sua veracidade, mas porque são respaldados por instituições, práticas e linguagens autorizadas. Quando essas instituições perdem sua centralidade simbólica, como acontece na sociedade digital, os jogos de verdade se multiplicam e discursos marginais passam a disputar legitimidade em pé de igualdade com discursos institucionalizados. O resultado é a fragmentação do espaço epistêmico e a corrosão da ideia de consenso científico. No caso específico da esfera de Buga, a ausência de qualquer protocolo técnico minimamente estruturado torna evidente que não se trata de uma investigação científica, mas de uma encenação. A suposta análise com raio-x veterinário, a exposição pública sem controle de contaminação, a ausência de documentação técnica, tudo isso revela não apenas um descompromisso com os critérios de investigação rigorosa, mas uma performance de cientificidade voltada ao consumo midiático. A retórica de mistério, os vídeos com cortes convenientes, as alegações sem evidência, tudo contribui para a construção de um espetáculo pseudocientífico que encontra seu público não porque oferece conhecimento, mas porque oferece fascínio. Essa atração pelo extraordinário não é um fenômeno isolado nem recente. A história da ciência está repleta de episódios em que o desejo humano por transcendência e revelação se sobrepõe ao compromisso com a dúvida metódica. O século XIX, por exemplo, foi um período de intensa circulação de teorias sobre civilizações perdidas, contatos com inteligências superiores, teorias raciais e biologicismos místicos, todos com roupagem científica. A diferença é que, hoje, tais narrativas não precisam mais passar pelo crivo de uma instituição para atingir milhões de pessoas. As plataformas digitais substituíram os periódicos científicos como veículos de autoridade simbólica para uma parte significativa do público. Essa transformação não deve ser compreendida apenas como uma falência da racionalidade, mas como um sintoma de uma reconfiguração nas formas de crença e na economia do saber. O sociólogo francês Pierre Bourdieu já apontava que os campos científicos operam com capitais simbólicos, que podem ser corroídos quando o capital cultural da audiência não é suficiente para decodificar os critérios internos do campo. Em outras palavras, quando o público não dispõe das ferramentas cognitivas para avaliar a validade de um argumento técnico, tende a se guiar por sinais periféricos, aparência, eloquência,
familiaridade e não pelo conteúdo substantivo. Essa dinâmica favorece os produtores de pseudociência e prejudica os divulgadores científicos sérios. A crise de autoridade científica que estamos testemunhando é, portanto, multifacetada. Ela envolve elementos epistemológicos, tecnológicos, culturais e políticos. De um lado, temos a sofisticação crescente dos discursos pseudocientíficos, que aprendem a simular as marcas formais da ciência. De outro, temos uma audiência submetida a uma sobrecarga informacional permanente, que dificulta a discriminação entre fontes confiáveis e fraudulentas. Entre esses dois polos, formam-se comunidades interpretativas, grupos que compartilham códigos simbólicos, crenças e critérios de validação próprios, que reforçam mutuamente suas visões de mundo, muitas vezes à margem da ciência institucionalizada. O aspecto social dessas comunidades é central. A adesão a uma crença em inteligências não humanas, artefatos misteriosos ou revelações ocultas, não é apenas uma adesão cognitiva, mas também afetiva e identitária. Ela confere pertencimento, distinção e sentido em um mundo percebido como caótico e impessoal. A figura do buscador da verdade, frequentemente presente nesses grupos, é menos um epistemólogo e mais um protagonista simbólico, que encarna o ideal de resistência contra o que percebem como manipulação da verdade pela grande mídia, pelo sistema científico ou pelas elites tecnológicas. O fascínio pela esfera de Buga ou pela imagem da Voyager não é, nesse sentido, um fascínio pela verdade, mas por uma verdade alternativa que permite desafiar o establishment e reivindicar autonomia epistêmica. Em contextos de desconfiança institucional, esse tipo de epistemologia alternativa ganha força. A confiança na ciência está diretamente ligada à confiança nas instituições que a produzem: universidades, agências espaciais, periódicos revisados por pares. Quando essas instituições são percebidas como corruptas, elitistas ou politizadas, a ciência perde seu prestígio simbólico e outras formas de saber ganham espaço. A ascensão das teorias da conspiração, da desinformação sistemática e das narrativas pseudocientíficas está diretamente relacionada à erosão dessa confiança. Diante disso, não basta simplesmente reafirmar a autoridade da ciência ou ridicularizar os crentes em fenômenos extraordinários. É necessário compreender as motivações profundas que os levam a aderir a essas crenças. Essas motivações não são irracionais. Elas respondem a carências reais, de sentido, de pertencimento, de controle sobre um mundo percebido como incerto e ameaçador. A resposta a esse fenômeno não pode ser meramente técnica. Deve ser também ética, pedagógica e cultural. A alfabetização científica, entendida não apenas como transmissão de conteúdos, mas como formação do pensamento crítico, é uma tarefa de longo prazo que precisa ser resgatada com urgência. Neste ponto da reflexão, impõe-se uma chamada à ação. As plataformas digitais, ao contrário do que se imagina, não são neutras. Elas operam com algoritmos que favorecem o conteúdo sensacionalista, polarizador e emocionalmente carregado. Cabe a cada indivíduo, portanto, exercer um papel ativo na curadoria da própria informação. Verificar fontes, exigir transparência metodológica, buscar múltiplas perspectivas, valorizar a dúvida racional sobre a certeza dogmática. Essas são práticas que precisam ser incentivadas não apenas como hábitos individuais, mas como fundamentos de uma cultura democrática do conhecimento. Sem isso, o espaço público continuará a ser colonizado por narrativas que não apenas distorcem a realidade, mas corroem a própria possibilidade de um diálogo racional sobre ela. Nos próximos trechos, a análise se voltará para a psicologia da crença, o papel da memória cultural na construção do imaginário extraterrestre e os efeitos políticos da disseminação de conteúdos pseudocientíficos em larga escala.
Manter a atenção crítica sobre esses elementos é essencial para compreender como se constroem as ficções que se pretendem fatos e como essas ficções moldam nossa percepção coletiva do real. Dando continuidade à análise, é necessário aprofundar a compreensão da psicologia da crença não apenas como um conjunto de predisposições cognitivas, mas como um fenômeno situado dentro de uma matriz cultural, histórica e afetiva mais ampla. O modo como os indivíduos e grupos constroem sentido a partir de experiências ambíguas, informações fragmentadas ou eventos inexplicáveis está fortemente relacionado à memória coletiva, à estruturação de imaginários sociais e ao papel simbólico que certas narrativas desempenham em momentos de crise de referência. A esfera de Buga e a imagem atribuída à sonda Voyager operam, nesse contexto, como catalisadores de significação em uma era marcada por instabilidade epistêmica, desconfiança institucional e saturação informacional. No plano psicológico, como já se apontou, o ser humano é estruturalmente predisposto à busca por padrões. Esta busca, em si, não é patológica. Ela constitui a base da percepção, da linguagem e do raciocínio. No entanto, em contextos de ambiguidade, essa tendência pode levar a percepções ilusórias, fenômeno conhecido como pareidolia, ou seja, a tendência de perceber formas familiares, como rostos ou figuras, em padrões visuais aleatórios. Quando aplicada a dados digitais ou a imagens derivadas de algoritmos, como no suposto caso da Voyager, a pareidolia digital se torna um novo território onde a psicologia da crença se manifesta. A presença de formas simétricas ou humanoides, interpretadas como sinais de comunicação inteligente, pode ser simplesmente o produto de algoritmos que amplificam padrões geométricos comuns. Além disso, o viés da confirmação, um dos mais bem documentados em estudos experimentais, leva os indivíduos a buscar, interpretar e lembrar informações de maneira que confirmem suas crenças pré-existentes. Esse viés se intensifica em ambientes digitais, onde algoritmos de recomendação reforçam bolhas informativas, expondo os usuários a conteúdos que corroboram suas preferências cognitivas e afetivas. Assim, aquele que acredita em inteligência extraterrestre será mais frequentemente exposto a vídeos, artigos e discussões que sustentam essa crença, e cada nova descoberta, como a esfera ou a imagem, será interpretada como validação da hipótese. O mesmo vale para a desconfiança em relação às autoridades científicas, frequentemente vistas como omissas, conspiratórias ou manipuladoras. O papel da memória cultural na formação de imaginários sobre inteligências não humanas e artefatos de origem desconhecida é igualmente central. Desde os relatos religiosos mais antigos até as produções de ficção científica contemporâneas, a figura do outro cósmico ocupa um lugar estruturante na imaginação ocidental. A cultura popular do século XX, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, cristalizou a figura do alienígena como símbolo de alteridade radical, associando-o tanto ao perigo quanto à salvação. Filmes, séries, literatura pulp e mais tarde os jogos eletrônicos formaram uma gramática visual e narrativa que fornece os códigos pelos quais novos fenômenos são interpretados. Quando alguém observa uma esfera metálica voando ou uma imagem simétrica derivada de um algoritmo, a mente recorre automaticamente a esse arquivo cultural para atribuir sentido ao que vê. Esse fenômeno foi explorado de maneira sistemática por Carl Gustav Jung em sua obra Um Mito Moderno, sobre coisas que se veem no céu, onde analisou os avistamentos de objetos voadores não identificados como manifestações de um inconsciente coletivo em busca de totalidade. Para Jung, os discos voadores não eram apenas objetos físicos, cuja existência ele não negava nem afirmava, mas antes representações simbólicas de um arquétipo do self, projetado no céu como uma resposta psíquica a uma era de fragmentação e conflito.
O símbolo do círculo, recorrente em inúmeros relatos, representaria o anseio por completude e reconciliação entre opostos. A esfera de Buga, nesse sentido, se insere em uma longa genealogia simbólica que conecta o indivíduo contemporâneo a mitologias milenares, ainda que travestidas de linguagem técnica e revestidas de uma estética tecnológica. Do ponto de vista político, a disseminação de conteúdos pseudocientíficos em larga escala não é apenas uma questão de desinformação. Ela está diretamente relacionada à reconfiguração das formas de poder na sociedade digital. A lógica algorítmica das plataformas privilegia conteúdos que geram reações emocionais intensas, medo, fascínio, indignação, esperança, em detrimento de conteúdos que exigem tempo, análise e ponderação. Isso cria um ambiente informacional onde a velocidade e o alcance substituem a precisão e a profundidade. A consequência é uma politização do sensacionalismo e uma erosão dos mecanismos tradicionais de validação do conhecimento. Quando figuras públicas, influenciadores digitais ou canais com grande audiência disseminam teorias sem fundamentação, não se trata apenas de erro factual, mas de um uso estratégico da linguagem e da atenção para mobilizar audiências. A ciência torna-se, nesse contexto, não um método de investigação, mas uma ferramenta de retórica, usada seletivamente para legitimar discursos. A autoridade é simulada por meio da citação de nomes como Michio Kaku, ou de termos técnicos como computador quântico, mesmo que desprovidos de contexto, método ou reprodutibilidade. A estética da ciência é apropriada por um discurso que a nega em sua essência. A dúvida sistemática, a exigência de prova e o escrutínio intersubjetivo. Essas estratégias discursivas não operam apenas no plano individual, mas constroem comunidades de sentido. Os crentes em tais fenômenos não estão isolados. Eles formam redes, trocam informações, compartilham vídeos, organizam encontros e alimentam narrativas coletivas. Nesses espaços, a dúvida externa é frequentemente percebida como ataque ou ameaça. Cria-se, assim, uma lógica de bunker epistêmico, onde a desconfiança em relação ao mundo exterior fortalece ainda mais os vínculos internos. Trata-se de uma estrutura próxima ao que alguns teóricos chamam de comunidades epistêmicas fechadas, onde os critérios de verdade são endógenos e autorreferenciais. A correção factual é interpretada como tentativa de controle, e a evidência contrária como parte de uma conspiração. Essa dinâmica tem consequências graves para o espaço público. Quando diferentes grupos operam com critérios de verdade incompatíveis, o diálogo se torna impossível. A esfera pública, que pressupõe um mínimo de intersubjetividade na construção do comum, fragmenta-se em microespaços de crença, cada qual impermeável ao outro. O que está em jogo não é apenas o conteúdo das crenças, mas a própria possibilidade de uma linguagem comum que permita o debate racional. Nesse sentido, o fenômeno da pseudociência deve ser enfrentado não apenas como um problema de informação, mas como uma patologia da racionalidade democrática. A responsabilização das plataformas digitais por essa fragmentação é inescapável. A arquitetura desses sistemas não é neutra. Ela favorece a viralização do absurdo, a repetição do falso e a estetização do engano. Incentiva a produção de conteúdo em série, a monetização da controvérsia e a gamificação da audiência. Cada clique, cada compartilhamento, cada visualização transforma a desinformação em capital simbólico e financeiro. E nesse ciclo, a verdade se torna apenas uma variável entre outras, subordinada à lógica do engajamento. Frente a esse cenário, é necessário repensar radicalmente a forma como a sociedade lida com o conhecimento. A alfabetização científica, como já se afirmou, não pode ser reduzida a um conjunto de informações factuais.
Ela deve incluir a formação da dúvida metódica, o reconhecimento dos próprios vieses cognitivos, a compreensão das metodologias de verificação e a capacidade de avaliar a credibilidade das fontes. Mais ainda, ela deve ser integrada aos processos educacionais desde a infância, não como disciplina isolada, mas como parte de uma cultura crítica. A ausência dessa formação produz cidadãos vulneráveis a qualquer narrativa que se apresente com a estética da verdade. Não se trata de uma cruzada contra a crença, mas de uma defesa da distinção entre crença e conhecimento. Toda sociedade humana necessita de mitos, símbolos e narrativas que transcendam o imediato. O problema surge quando essas narrativas são apresentadas como fatos empíricos, sem o devido escrutínio. É nesse ponto que a fronteira entre sentido e verdade precisa ser resgatada, não para negar a dimensão simbólica da existência, mas para preservá-la de sua instrumentalização retórica. A imagem atribuída a Voyager ou à esfera de Buga podem ser estudadas como fenômenos culturais, como artefatos do imaginário coletivo, como manifestações simbólicas da angústia contemporânea, mas jamais como evidências científicas de vida extraterrestre sem os requisitos mínimos que a ciência exige para tal afirmação. A reabilitação do espaço público racional exige, portanto, um duplo movimento: a crítica rigorosa das falsas pretensões de verdade e a valorização da complexidade como valor epistêmico. Em uma época de respostas fáceis e narrativas prontas, o pensamento crítico deve recuperar seu papel pedagógico. Isso não significa impor uma única visão de mundo, mas criar as condições para que múltiplas visões possam se confrontar em um terreno comum de argumentação e prova. Significa também que os divulgadores científicos, os educadores e os formadores de opinião têm uma responsabilidade que ultrapassa a transmissão de conhecimento. Eles devem ser guardiões da integridade epistêmica em um mundo que a ameaça por todos os lados. A seguir, a análise se voltará para a relação entre tecnologias emergentes, como inteligência artificial, computação quântica e realidade aumentada, e a produção de novas formas de engano epistêmico. A capacidade dessas tecnologias de gerar simulacros cada vez mais indistinguíveis do real exige uma nova teoria da imagem, da verificação e da crença. Manter o olhar atento a essas transformações é essencial para preservar a possibilidade do discernimento em um mundo onde o visível já não é confiável. A ascensão de tecnologias emergentes como inteligência artificial, computação quântica e síntese audiovisual automatizada introduz um novo patamar de complexidade na crise epistêmica contemporânea. Essas tecnologias não apenas transformam os modos de produção de informação, como também reconfiguram profundamente os critérios pelos quais julgamos a veracidade do que é percebido, compartilhado e internalizado. A produção de imagens hiperrealistas, vozes sintéticas, reconstruções tridimensionais e simulações indistinguíveis da realidade empírica coloca em xeque a própria ideia de testemunho visual, que durante séculos foi considerada uma das bases mais sólidas da evidência. Diante disso, o problema da verdade não é mais apenas o da correspondência entre um enunciado e um fato, mas o da rastreabilidade das fontes, da verificabilidade dos processos e da confiabilidade dos mediadores técnicos. O caso da suposta imagem enviada pela sonda Voyager, alegadamente reconstruída por um computador quântico com base em padrões binários, exemplifica essa transformação. Independentemente de sua origem específica, o impacto social da imagem está diretamente relacionado à incapacidade crescente dos indivíduos de distinguir entre artefato e dado. A imagem aparece como evidência porque ostenta marcas formais de autenticidade, simetria, estrutura geométrica, traços humanoides. No entanto, tais marcas podem ser facilmente replicadas por algoritmos generativos que operam com base em parâmetros estatísticos. A inteligência artificial, em particular,
tornou-se capaz de produzir imagens que imitam com precisão não apenas o aspecto físico de objetos reais, mas também os estilos gráficos, os erros típicos de sensores e até os artefatos de compressão digital que conferem aparência de realidade a imagens de baixa resolução. Neste novo regime técnico, a própria distinção entre verdadeiro e falso cede lugar à distinção entre verossímil e implausível. O conteúdo que circula é julgado não pelo que afirma, mas pela sua coerência estética com os imaginários prévios do público. Assim, uma imagem gerada por inteligência artificial que se pareça com o que se espera de uma inteligência alienígena é mais facilmente aceita do que uma imagem real, mas ambígua ou desinteressante. A verossimilhança se torna critério de aceitação pública, enquanto a verificação empírica se torna irrelevante ou impossível. Trata-se de um deslocamento profundo no regime de crença, onde a produção simbólica suplanta a constatação material como fundamento da verdade. A computação quântica, por sua vez, é frequentemente utilizada de maneira equivocada e sensacionalista, como uma espécie de palavra mágica que confere autoridade a qualquer narrativa. Em discursos pseudocientíficos, menciona-se o uso de qubits, entrelaçamento quântico e algoritmos não determinísticos sem qualquer compreensão do que essas expressões significam no contexto da física e da ciência da computação. Essa apropriação simbólica opera por analogia superficial. Se a computação quântica é complexa e incompreensível para a maioria, então sua menção justifica qualquer resultado misterioso, por mais arbitrário que seja. Essa lógica não é científica, mas mística. Transfere-se ao aparato técnico um poder oracular, transformando máquinas em instrumentos de revelação cósmica. Esse uso performativo da linguagem técnica revela uma ruptura entre a produção científica e sua recepção pública. A ciência exige um processo de legitimação que envolve publicação revisada por pares, reprodutibilidade dos resultados, documentação metodológica e escrutínio institucional. Mas a ciência como prática rigorosa é frequentemente substituída por uma estética da ciência, onde o aparato simbólico, fórmulas, gráficos, termos técnicos, basta para gerar efeito de verdade. Esse deslocamento torna a ciência vulnerável à sua apropriação por discursos não científicos, que se revestem de sua forma sem assumir sua substância. O mesmo se aplica à realidade aumentada e às tecnologias de simulação. O desenvolvimento de ambientes virtuais altamente realistas, aliados à ubiquidade de dispositivos móveis com câmeras e sensores, permite a construção de cenas que confundem facilmente a percepção. A capacidade de inserir objetos sintéticos em vídeos reais, com iluminação e sombra coerentes, movimentos naturais e reações físicas simuladas, torna indistinguível a fronteira entre o gravado e o fabricado. Qualquer artefato, como a esfera de Buga, pode ser inserido, manipulado e exibido como se estivesse realmente presente no mundo físico. E o impacto dessa simulação não depende de sua origem, mas de sua capacidade de circular, de capturar a atenção e de gerar resposta emocional. Essa transformação impõe um desafio sem precedentes para a teoria da imagem. Durante séculos, a imagem foi considerada um indício do real, um traço que preserva algo da coisa que representa. A fotografia, por exemplo, era vista como indexical, pois dependia da exposição direta da luz sobre um material sensível. Mesmo com a digitalização, manteve-se por um tempo a crença na transparência da imagem. Hoje, porém, essa confiança está irremediavelmente abalada. A imagem não é mais uma prova, mas um produto entre outros, e sua veracidade depende não da sua origem técnica, mas da sua cadeia de validação social. Nesse contexto, a teoria da verificação precisa ser reformulada. Verificar um conteúdo não pode mais significar apenas verificar se o que ele mostra ocorreu.
É preciso verificar sua origem técnica, seu processo de produção, os dispositivos envolvidos, os agentes que o divulgaram, os contextos em que circulou. A verdade se desloca da imagem para a rede de relações que a sustenta. Isso exige um novo tipo de literacia, não apenas visual, mas forense, investigativa, sistêmica. Os indivíduos precisam aprender a rastrear a procedência de um conteúdo, identificar padrões de manipulação, reconhecer assinaturas algorítmicas e compreender os mecanismos de difusão digital. Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que o problema não é apenas técnico. A crença em imagens extraordinárias ou artefatos inexplicáveis responde a uma necessidade simbólica profunda. Em um mundo cada vez mais regulado por sistemas opacos, financeiros, tecnológicos, políticos, a busca por sinais de uma ordem superior, de uma presença além do humano, se intensifica. A esfera de Buga não é apenas um objeto, é um símbolo de transcendência, um fragmento de sentido projetado sobre o caos. O mesmo vale para a imagem da Voyager. Não é apenas um dado, mas uma promessa de revelação. Combater essas crenças com simples negação ou zombaria não apenas é ineficaz, como pode ser contraproducente, reforçando a sensação de perseguição e exclusão dos que nelas acreditam. A resposta adequada exige uma abordagem multidisciplinar que articule epistemologia, sociologia do conhecimento, psicologia social e teoria da mídia. É necessário construir dispositivos de escuta e diálogo que reconheçam o valor simbólico dessas crenças, sem abdicar da crítica racional. A verdade científica não pode ser imposta por decreto. Ela precisa ser reconquistada como um bem comum, acessível, transparente e participativo. Isso implica repensar os modos de divulgação científica, investindo em formatos que combinem rigor e empatia, análise e narrativa, método e sentido. As plataformas digitais, por sua vez, devem ser responsabilizadas por seu papel na amplificação da pseudociência. Os algoritmos de recomendação, o modelo de negócio baseado em atenção, a lógica de engajamento como critério de visibilidade, tudo isso contribui para a erosão do discernimento público. Não basta moderar conteúdos extremos ou rotular fake news. É preciso reconfigurar estruturalmente o ambiente informacional para favorecer a complexidade, a nuance, a verificação. Isso pode incluir a promoção ativa de conteúdos verificados, a penalização de fontes recorrentes de desinformação, a exigência de transparência nos processos de curadoria algorítmica e o estímulo à literacia crítica como política pública. Neste ponto, cabe uma segunda chamada à ação, distinta da anterior. Diante do avanço das tecnologias de simulação e da crise da evidência visual, é imperativo que os profissionais da educação, da comunicação e da ciência se unam para desenvolver novos currículos de letramento digital avançado. Não se trata apenas de ensinar a usar ferramentas, mas de formar consciências críticas capazes de navegar em um mundo onde o falso é indistinguível do real. Essa formação deve começar na educação básica e se estender por toda a vida adulta, como parte de uma ética democrática da informação. A sobrevivência do espaço público racional depende da capacidade coletiva de discernir não apenas o que é falso, mas porque algo é crível. A reconfiguração da experiência da verdade sob condições técnicas de desreferencialização generalizada impõe um deslocamento ontológico que atinge não apenas o modo como os fatos são percebidos, mas a própria constituição do sujeito contemporâneo. O desaparecimento das garantias estáveis de objetividade, a multiplicação de imagens que simulam evidências. Essa instabilidade ontológica não é um mero efeito colateral das tecnologias de informação. Ela é uma estrutura constitutiva da forma como o real é atualmente experimentado. Nesse cenário, o sujeito deixa de se posicionar como intérprete de um mundo inteligível para tornar-se operador de uma rede de dados
que não exige mais interpretação, mas apenas resposta. A aceleração do tempo informacional, combinada com a saturação do espaço de visibilidade, transforma a cognição em reação contínua. Já não se trata de compreender, mas de responder, de participar, de circular, de fazer parte do fluxo. A imagem da Voyager e a esfera de Buga não são objetos a serem decifrados, mas estímulos a serem compartilhados. Sua função não é epistemológica, mas pragmática: gerar efeito, produzir engajamento, consolidar laços comunitários baseados em crença mútua. A experiência do real, nesse contexto, torna-se uma função da participação. Aquilo que é amplamente compartilhado, comentado e visualizado, adquire a condição de realidade socialmente efetiva, independentemente de sua correspondência com um referente empírico. O critério ontológico da verdade é substituído por um critério de performance. O real não é mais aquilo que resiste à ficção, mas aquilo que performa bem na economia do engajamento. A consequência disso é a erosão do próprio desejo de verdade. Não se busca mais aquilo que é verdadeiro, mas aquilo que é eficaz, mobilizador, compartilhável. O regime de verdade se converte em regime de circulação. Essa mutação tem consequências profundas para a constituição subjetiva. A identidade do sujeito, tradicionalmente construída sobre uma relação estável com o mundo e com os outros, passa a depender da sua inserção em redes de reconhecimento imediato. A afirmação da própria existência passa a se dar por meio da aderência a narrativas que conferem distinção simbólica e pertencimento coletivo. O engajamento com conteúdos pseudocientíficos, como aqueles analisados anteriormente, responde a essa demanda subjetiva de afirmação, não apenas de uma crença, mas de um modo de ser no mundo. A crença passa a ser uma forma de se localizar num espaço simbólico fragmentado, onde o reconhecimento não advém da racionalidade, mas da visibilidade. Nesse contexto, a verdade torna-se uma questão de fidelidade comunitária. A adesão a uma narrativa específica, como a de uma suposta comunicação extraterrestre via sonda espacial, é menos uma questão de prova do que de lealdade simbólica. Contestar essa narrativa equivale a se desligar da comunidade que nela se reconhece. Por isso, os esforços de correção factual frequentemente fracassam. Não se trata de um erro a ser corrigido, mas de um pacto simbólico a ser defendido. A lógica da crença desloca-se da esfera cognitiva para a esfera afetiva. Ela deixa de ser proposicional e passa a ser identitária. Este deslocamento tem raízes profundas nas transformações da cultura contemporânea. A dissolução das grandes narrativas explicativas, a fragmentação dos vínculos tradicionais e a precarização das formas de pertencimento produziram uma demanda crescente por estruturas simbólicas que restituam sentido, ordem e continuidade. A ciência, ao assumir cada vez mais um discurso técnico e especializado, afastou-se da função simbólica que outrora ocupava. Ela se tornou inacessível, opaca, distante. Em seu lugar, narrativas de origem pseudocientífica passaram a ocupar o espaço do imaginário, oferecendo sentido onde o saber técnico oferece apenas dados. Essa substituição simbólica é facilitada pela forma como essas narrativas são apresentadas, envoltas em mistério, acessíveis ao leigo, abertas à interpretação pessoal, emocionalmente envolventes. A imagem da Voyager, nesse contexto, torna-se uma alegoria de redenção cósmica. A ideia de que uma inteligência superior está tentando estabelecer contato com a humanidade responde a uma necessidade arquetípica de reconciliação com o desconhecido, de transcendência da condição humana, de sentido para além do caos. Já a esfera de Buga representa o desejo de um objeto que condensaria a alteridade absoluta, uma materialidade do outro que escapa à codificação humana. Em ambos os casos, o objeto é menos um dado empírico do que um operador simbólico.
Ele funciona como núcleo de condensação de ansiedades coletivas, como catalisador de narrativas, como dispositivo de identidade. A função simbólica desses objetos é reforçada por sua ambiguidade. Eles nunca são completamente explicáveis, nunca estão completamente acessíveis, nunca se integram ao regime da prova. Essa ambiguidade é essencial à sua eficácia. Ela permite múltiplas interpretações, convoca diferentes comunidades, resiste à falsificação. A indeterminação do objeto é o que garante sua potência simbólica. Ao mesmo tempo, ela inviabiliza o debate racional. O que se pode discutir sobre um objeto cuja natureza está sempre em suspenso, cujo status ontológico é simultaneamente material e mítico, tecnológico e espiritual? Essa impossibilidade do debate racional se articula com uma desvalorização sistemática do argumento como forma de mediação. Em um ambiente onde a eficácia retórica substitui a consistência lógica, o argumento deixa de ser instrumento de convencimento e passa a ser visto como tentativa de dominação. O discurso crítico é percebido como violência simbólica. A contestação é lida como ataque. A racionalidade é reconfigurada como opressão. Nesse ambiente, os critérios clássicos de validação, evidência, coerência, universalidade, são substituídos por critérios de autenticidade subjetiva. O que importa não é o que se demonstra, mas o que se sente. A verdade torna-se uma questão de experiência interior. Essa reconfiguração da verdade como autenticidade tem sido amplamente explorada pela sociologia da cultura e pelos estudos sobre subjetividade contemporânea. O sujeito pós-moderno, fragilizado em seus vínculos objetivos, busca na expressão de sua interioridade a confirmação de sua existência. O mundo exterior, instável e opaco, é reconfigurado como extensão das próprias crenças. A verdade se torna autorreferente. Esse processo é reforçado pelas plataformas digitais, que permitem a exposição constante de estados subjetivos, a personalização da informação e a formação de redes de afinidade. A esfera digital se torna o lugar privilegiado da construção simbólica da realidade. E, nesse lugar, a imagem performática substitui o argumento, o compartilhamento substitui a comprovação, a adesão emocional substitui a investigação. O sujeito que emerge desse regime é simultaneamente autônomo e dependente. Autônomo na medida em que rejeita as instituições tradicionais de validação. Dependente na medida em que busca incessantemente reconhecimento em redes de pertencimento. Ele é hiperconectado, mas epistemicamente isolado. Ele participa de comunidades, mas ignora o exterior. Ele compartilha incessantemente, mas verifica raramente. Essa configuração subjetiva é profundamente vulnerável à circulação de narrativas pseudocientíficas, que oferecem exatamente aquilo que o sujeito deseja: sentido, pertencimento, distinção e transcendência. Nesse contexto, os discursos sobre vida extraterrestre, tecnologias ocultas e inteligências não humanas não devem ser lidos como meras fantasias ou desvios cognitivos, mas como expressões de um mal-estar epistêmico mais profundo. Eles apontam para uma crise do real, uma dificuldade estrutural de distinguir entre o mundo e sua representação, entre o dado e sua interpretação. Essa crise não será resolvida com mais informação, mais dados ou mais argumentos. Ela exige uma reconstrução das condições de possibilidade da experiência da verdade. E essa reconstrução passa pela reabilitação das mediações, pela valorização da intersubjetividade, pela formação crítica e pela restituição da função simbólica da ciência. A ciência, para além de seu papel técnico, precisa recuperar sua dimensão cultural. Ela deve voltar a ser uma narrativa sobre o mundo, um modo de dizer o real, um espaço onde o saber se encontra com o sentido. Isso não implica diluir seu rigor ou ceder ao relativismo, mas sim reconhecer que o saber precisa ser comunicado,
vivido, incorporado. A linguagem científica precisa ser traduzida sem ser traída. O conhecimento precisa ser compartilhado sem ser simplificado. A razão precisa ser humanizada sem ser sentimentalizada. Só assim será possível reconstruir uma cultura do discernimento, onde a verdade seja novamente uma experiência coletiva e não uma crença isolada. A reconstituição de uma cultura do discernimento, entendida como um processo coletivo de recuperação da capacidade de julgar com base em critérios compartilháveis, não pode ser conduzida unicamente por iniciativas normativas ou por campanhas pontuais de desmentido. Ela exige uma transformação estrutural no modo como o saber é produzido, validado, transmitido e apropriado pelas coletividades. A condição para isso não é apenas o acesso à informação, mas a formação de uma disposição crítica diante do mundo. Esta disposição é inseparável de práticas institucionais que a sustentem e de vínculos sociais que a tornem desejável. O diagnóstico até aqui apresentado, o colapso da mediação epistêmica, a emergência do simulacro como forma dominante de verdade, a conversão da crença em identidade e a dissolução do argumento como instância de mediação racional, conduz inevitavelmente à pergunta sobre como reconstruir as bases de um espaço simbólico habitável. Essa reconstrução exige intervenções múltiplas, em níveis distintos, e precisa começar pela reformulação da própria ideia de verdade. Historicamente, a verdade foi concebida sob diferentes paradigmas, como correspondência entre enunciado e fato, aletheia, como coerência interna entre proposições, consistência lógica, como utilidade prática, pragmatismo e como desvelamento do ser, hermenêutica. Na modernidade, consolidou-se um modelo de verdade científica baseado na verificabilidade empírica, na reprodutibilidade experimental e na racionalidade matemática. Esse modelo, embora extremamente bem-sucedido em termos tecnológicos e operacionais, tornou-se inacessível para vastos setores da população, sobretudo à medida que os saberes se especializaram e as linguagens se tecnificaram. A ciência passou a falar em códigos que poucos compreendem, e a verdade passou a ser delegada a peritos. Esse processo, embora inevitável em uma sociedade complexa, gerou um afastamento entre o saber e o sentido. O que é verdadeiro passou a ser aquilo que é tecnicamente demonstrável, mas não necessariamente compreensível. Essa dissociação preparou o terreno para a proliferação de formas alternativas de produção de verdade. A pseudociência, nesse contexto, aparece como uma forma de recodificação da experiência, oferecendo narrativas acessíveis, emocionalmente envolventes e aparentemente fundamentadas. A eficácia da pseudociência não reside em sua capacidade de explicar o mundo de modo preciso, mas em sua capacidade de produzir sentido imediato. Ela é uma resposta simbólica à opacidade da ciência, à fragmentação dos discursos e à perda de continuidade histórica. Quando um artefato como a esfera de Buga ou uma imagem supostamente recebida da sonda Voyager é apresentado como evidência de uma inteligência não humana, o que está em jogo não é apenas a veracidade empírica, mas a possibilidade de reescrever o sujeito em uma ordem cósmica inteligível. A crença, nesse caso, não é um erro cognitivo, mas uma tentativa de reestabelecimento de sentido. A resposta a esse processo não pode ser a reafirmação tecnocrática da ciência como única forma legítima de produção de verdade. Isso apenas reforça a polarização entre saberes oficiais e saberes alternativos, alimentando ainda mais o ressentimento epistêmico e a adesão às narrativas conspiratórias. O que se exige é a reconstrução de um regime epistêmico que reconheça a complexidade da experiência humana e que integre, em sua prática, formas diversas de validação. Isso não significa aceitar qualquer enunciado como verdadeiro, mas reconhecer que o acesso à verdade passa também por mediações simbólicas,
por dispositivos narrativos e por vínculos de confiança. A racionalidade precisa ser reencontrada não como imposição externa, mas como conquista coletiva. Para que isso ocorra, é necessário restaurar o valor público da ciência. Isso exige, por um lado, a revalorização das instituições científicas como espaços de produção de saber confiável, mas exige também sua abertura a novas formas de comunicação, de escuta e de relação com a sociedade. A universidade, os centros de pesquisa, as agências de fomento precisam deixar de falar apenas entre si. A linguagem científica deve ser traduzida em formas acessíveis, sem perder seu rigor. Isso demanda investimentos em divulgação científica, em educação continuada, em produção cultural que articule conhecimento e sentido. Mas, mais do que isso, exige a constituição de comunidades de prática onde a verdade não seja apenas afirmada, mas experienciada como parte de um processo coletivo de construção do mundo. A centralidade da experiência na constituição da verdade deve ser recuperada. O sujeito não é apenas um receptor de informações, mas um agente de sentido. Ele precisa ser implicado nos processos de validação, precisa ver-se como parte do experimento, como coautor da descoberta, como responsável pela veracidade do que afirma e do que compartilha. Isso implica uma transformação ética na relação com o saber. Significa compreender que todo ato de fala é também um ato de compromisso com o real, que toda afirmação pública exige responsabilidade, que todo conteúdo disseminado tem efeitos. A cultura da verdade só pode ser reconstruída sobre a base de uma ética do cuidado com a palavra. Essa ética do saber exige também o enfrentamento das estruturas econômicas que favorecem a produção e a disseminação de falsidades. O modelo de negócio das grandes plataformas digitais, baseado em publicidade programática, recompensa o conteúdo sensacionalista, emocionalmente carregado e de fácil consumo. A verdade, por ser complexa, incerta e frequentemente ambígua, tem menos valor mercadológico do que a mentira bem formulada. Essa assimetria precisa ser enfrentada politicamente. Isso implica regulamentar os fluxos de informação, redefinir os critérios de remuneração algorítmica, responsabilizar plataformas por conteúdos danosos, incentivar modelos alternativos de curadoria e promover ambientes digitais orientados à aprendizagem e ao debate racional. A liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de desinformação. A reconstrução do espaço público racional também passa pela reinvenção do jornalismo. A prática jornalística precisa se libertar da lógica da urgência, da dependência do engajamento e da compulsão pela atualização constante. É necessário recuperar a investigação, a análise, a contextualização e a escuta. O jornalista não é apenas um transmissor de fatos, mas um mediador entre mundos. Ele precisa reconstruir pontes entre o saber técnico e o cotidiano, entre a complexidade do real e a inteligibilidade simbólica. Isso exige tempo, formação, recursos e compromisso ético. O jornalismo de qualidade não é um luxo, é uma condição para a existência da esfera pública. A reabilitação da verdade como bem comum exige também a mobilização da cultura. A arte, a literatura, o cinema, o teatro e as novas mídias têm um papel fundamental na formação da sensibilidade epistêmica. Eles podem criar narrativas que desestabilizem as certezas fáceis, que proponham novas formas de ver o mundo, que convoquem o público à reflexão e à dúvida. A cultura pode fazer aquilo que a ciência frequentemente não consegue: tocar a imaginação, mobilizar afetos, produzir desejo de saber. Ao invés de combater as narrativas pseudocientíficas apenas com desmentidos, é necessário produzir contranarrativas que restituam à verdade sua força simbólica. A disputa não é apenas por fatos, mas por mundos possíveis. No plano educacional, essa tarefa é ainda mais urgente. A formação para o discernimento
não pode ser uma disciplina isolada. Ela deve atravessar todo o currículo, desde a infância, e envolver todas as áreas do saber. Ensinar ciência não é apenas transmitir fórmulas e conceitos, mas ensinar a pensar, a questionar, a argumentar, a verificar, a escutar. A educação para a verdade é, antes de tudo, uma educação para a responsabilidade. Isso inclui o reconhecimento dos próprios vieses, a disposição para revisar crenças, a abertura ao contraditório e o compromisso com o bem comum. A escola precisa ser o lugar onde o saber e o sentido se encontram, onde a experiência do mundo é articulada com os instrumentos para compreendê-la, onde a linguagem não é apenas meio de comunicação, mas também de emancipação. Nada disso, no entanto, será possível sem uma profunda transformação das estruturas sociais. A adesão às narrativas pseudocientíficas está frequentemente associada à exclusão, à precariedade, à insegurança existencial. A crença em inteligências superiores, em tecnologias ocultas ou em revelações cósmicas não é apenas uma fuga, mas uma resposta simbólica ao desamparo. Ela emerge quando as instituições falham, quando o futuro é incerto, quando o presente é insuportável. Combater a desinformação exige, portanto, combater também a desigualdade, a marginalização e o desmonte das políticas públicas. A verdade precisa de condições materiais para existir. O que está em jogo, em última instância, não é apenas a qualidade da informação, mas a própria possibilidade de uma vida em comum. A fragmentação epistêmica, a proliferação de mundos incompatíveis e a substituição do argumento pela crença isolam os sujeitos em suas próprias bolhas de sentido. A democracia, enquanto forma de convivência entre diferentes, pressupõe uma base compartilhada de realidade. Sem isso, resta apenas o confronto, a indiferença ou a violência. A reconstrução da verdade é, portanto, uma tarefa política no sentido mais profundo. Ela visa a reconstrução de um mundo habitável, onde o que é dito possa ser escutado, onde o que é afirmado possa ser debatido, onde o que é crido possa ser confrontado sem que o outro se torne inimigo. A imagem da Voyager e a esfera de Buga são sintomas, não causas. Elas revelam as fissuras do regime de verdade, os desejos não realizados, os vínculos rompidos. Combatê-las diretamente é tratar a febre sem entender a infecção. O que se exige é um trabalho lento, coletivo e contínuo de reconstrução do tecido simbólico, das práticas institucionais e das disposições subjetivas que tornam possível acreditar não em qualquer coisa, mas naquilo que resiste, que se prova, que se compartilha. A verdade, nesse sentido, não é apenas um enunciado, mas uma forma de vida. Uma forma de estar no mundo com os outros, com responsabilidade, com abertura, com rigor e com coragem.